Você já sentiu que, por mais que tente fazer tudo certo, as coisas simplesmente dão errado? Já olhou para o céu e perguntou: Deus, por quê? Eu só tento fazer o bem, porque tudo está desmoronando. Se você já se sentiu assim, essa história é para você. Essa é a história de Luana. Luana era uma mulher de coração bom, daquelas que a gente conhece e admira. Trabalhava duro, ajudava todo mundo que podia e, acima de tudo, tinha uma fé inabalável de que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dela. Ela confiava, sabe? Com toda a força da sua alma. Mas, de repente, sem aviso, o chão se abriu sob seus pés. Primeiro, ela perdeu o emprego. Aquele trabalho que garantia seu sustento, seus sonhos, sua segurança. Pouco tempo depois, o relacionamento que ela acreditava ser para a vida inteira terminou. Acabou do nada, sem uma explicação clara, deixando um vazio e 1 milhão de perguntas. E como se não bastasse, uma amiga, que ela considerava uma irmã de alma, virou as costas no momento em que ela mais precisava. Imagine a cena. Luana, sozinha em seu quarto, com o rosto encharcado de lágrimas, conversando com Deus. Senhor, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor me abandonou? Eu só tento fazer o bem. Eu te sirvo. Eu acredito em ti. E tudo dá errado para mim. Era um grito de dor, um grito de uma alma que se sentia traída pela própria vida, pela própria fé. Ela se sentia punida, castigada. Mas o que Luana não sabia, o que ela não podia enxergar em meio àquela tempestade de dor, é que aquilo não era um castigo. Era um livramento. Deus estava agindo em silêncio, movendo as peças de um jeito que ela jamais poderia imaginar. Ele estava protegendo ela de coisas que ainda estavam escondidas, perigos que ela nem sonhava que existiam. Poucos dias depois da sua demissão, a empresa onde Luana trabalhava virou notícia. Uma grande investigação foi aberta. Esquemas foram revelados, pessoas foram presas e muitos dos seus antigos colegas perderam tudo o que tinham. Se Luana ainda estivesse lá, mesmo sendo inocente, ela poderia ter sido envolvida injustamente naquela confusão. O seu nome, sua reputação, seu futuro, tudo estaria em risco. Aquele não que doeu tanto foi, na verdade, um sim de Deus para a sua integridade. E aquele relacionamento que terminou de forma tão abrupta? Pouco tempo depois, a verdade veio à tona. Era uma relação baseada em mentiras e traição. Aquela dor dilacerante da perda foi, na verdade, a mão de Deus a arrancando de um futuro de sofrimento ainda maior. Deus a poupou de anos de engano e dor. E a amiga que virou as costas? Aquela traição doeu fundo, como uma faca no coração. Mas foi exatamente essa dor, essa sensação de abandono, que se tornou o empurrão que Luana precisava para se voltar para Deus de uma maneira que ela nunca tinha feito antes. Ela foi empurrada para os braços do único amigo que jamais a abandonaria. Naquele momento, tudo parecia um castigo terrível. Cada porta fechada parecia uma punição, mas Deus estava trabalhando em silêncio, tecendo um plano de proteção e preparação. Foi no fundo do poço, no meio da sua maior dor, que Luana redescobriu a oração. Não aquelas orações prontas, com palavras bonitas e formais, mas uma oração de verdade, vinda de um coração quebrantado, humilde. Ela começou a ter um ritual simples. Todas as manhãs, antes mesmo de levantar da cama, ela fechava os olhos e dizia: Senhor, eu não consigo ver o caminho à minha frente. Eu não entendo os teus planos. Mas eu sei, eu escolho acreditar que tu estás comigo. Guia os meus passos hoje. E foi nesse silêncio, nessa entrega, que Deus começou a moldar o coração de Luana. Sem o barulho do trabalho, sem a distração do relacionamento, sem as vozes de fora, ela aprendeu a ficar em paz consigo mesma. Aprendeu a desfrutar da própria companhia. E mais importante, aprendeu a ouvir a voz de Deus nos detalhes mais simples da vida. Ela começou a ver Deus num pôr do sol alaranjado que pintava o céu, num versículo bíblico que parecia saltar da página e falar diretamente com ela. Numa palavra simples de um estranho que aquecia sua alma na hora certa.
Deus estava se comunicando com ela o tempo todo. Mas antes, ela estava ocupada demais para perceber. Agora, no silêncio, ela conseguia ouvir. O tempo foi passando e a paz foi se instalando em seu coração. Até que um dia, um convite inesperado surgiu. A igreja que ela frequentava estava iniciando um novo projeto social para ajudar famílias carentes da comunidade, e eles precisavam de voluntários. Algo dentro de Luana se acendeu. Sem pensar duas vezes, ela aceitou. Ali, no meio daquelas pessoas, servindo, ajudando, doando seu tempo e seu amor, algo despertou. Ela sentiu uma paz, um propósito, uma alegria que não sentia há muito, muito tempo. Aquele sentimento de inutilidade que a consumia foi sendo substituído por um sentimento de valor. Ela percebeu que, mesmo sem um emprego formal, ela ainda podia fazer a diferença. O que começou como um simples trabalho voluntário, Deus estava transformando no propósito da vida dela. As pessoas começaram a notar algo diferente em Luana. Havia um brilho em seus olhos, uma paixão em sua voz. Uma empresária local, que apoiava o projeto, percebeu o talento e a dedicação de Luana e fez um convite. Eu quero que você trabalhe para mim, coordenando todos os nossos projetos sociais. Luana ficou sem palavras. E quando a empresária falou sobre o salário, Luana sentiu um arrepio. O valor era exatamente, centavo por centavo, o que ela havia pedido a Deus em oração meses atrás, no auge do seu desespero. Deus não tinha dito não aos seus pedidos. Ele apenas disse: espera, eu tenho algo melhor, tenho o tempo certo. Com o tempo, Luana se tornou uma força de transformação na sua cidade. Ela passou a impactar a vida de centenas de pessoas, restaurando a esperança em corações que, assim como o dela um dia, estavam quebrados. E enquanto ela restaurava a vida dos outros, Deus, em sua infinita graça, restaurava completamente a dela. E a história não para por aí. No meio desse novo caminho, trilhando seu propósito, Deus preparou algo ainda mais profundo para ela. Um amor. Mas não qualquer amor. Um amor alinhado com sua fé, com seus valores, com seu propósito. Um amor tranquilo, sem pressa, sem dor, sem medo. Um amor que somava, que edificava, que a aproximava ainda mais de Deus. Hoje, olhando para trás, Luana entende algo que mudou completamente sua perspectiva sobre a vida. Nada, absolutamente nada do que ela perdeu foi um castigo. Foi proteção divina, foi direção, foi preparação. Deus precisou tirar algumas coisas do caminho para que ela pudesse encontrar o verdadeiro caminho. Ele precisou fechar algumas portas para que ela pudesse ver a porta certa se abrindo. A história de Luana nos ensina 3 verdades poderosas que talvez você precise ouvir hoje. Primeiro, nada na sua vida acontece por acaso. Cada desafio, cada perda, cada dor pode ser um instrumento nas mãos de Deus para te proteger e te guiar. Segundo, tudo tem um propósito. Mesmo que você não entenda agora, mesmo que pareça injusto, há um plano maior se desenrolando. Confie no processo. E terceiro, e talvez o mais importante, mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É no silêncio que Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e prepara o cenário para o milagre. Se você está passando por uma fase de perdas, de portas fechadas, de silêncio, não se desespere. Lembre-se da Luana. Faça como ela. Entregue seu coração quebrantado e diga: Senhor, eu não vejo o caminho, mas eu sei que Tu estás comigo. A sua vitória está sendo escrita no silêncio. Apenas creia. Obrigado por assistir. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal Cleo Motiva para mais histórias como essa. Fique com Deus.